Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês, né? E olha só, né? Nosso bom dia aí para. Vamos pegar essas turmas aqui direitinho. Olha, estamos aí com Bom Jesus, Caldeirão Grande, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio, Esperantina, Iuma, Isaías Coelho, João Costa, Joaquim Pires, opa, professor Jorgenia, assistente acompanhando também, Júlio Borges, bom dia, Padre Marcos, bom dia, Pedro II, bom dia, Ribeiro Gonçalves, bom dia, Rio Grande do Piauí, bom dia, Santa Filomena, São Brás, São Lourenço e Vera Mendes, né? A pergunta básica para você é o seguinte, né? Queridos professores, todos os alunos entregaram os trabalhos? Todos entregaram? Sim ou não? Vamos lá, quero a resposta aí de todas as turmas. Depois a gente volta aqui para a nossa revisão. E aí? Isaías Coelho não entregaram? Opa, vamos trabalhar esse pessoal aí, né? Isaías Coelho. Quem é que está faltando? Vamos avisar para essa turma aí para concluir esse trabalho. Vamos avisar aí essa turma. E as outras turmas? Entregaram os trabalhos? Opa, Joaquim Pires, todos recebidos? Então a gente pode conversar um pouquinho sobre esses trabalhos também, Joaquim Pires? Vamos conversar um pouquinho sobre eles? Vamos fazer um bate-bola aí. Enquanto isso, pessoal, a gente vai aqui, enquanto vocês estão vendo aí, para a gente ver. Vamos deixar aqui para a tela para a gente aqui o nosso objetivo da aula, fazer a revisão, né? Estamos revisando algumas coisas. E ao mesmo tempo aí, né? Vendo os trabalhos. Nós estamos trabalhando aí as 5 dimensões da ética empresarial. Tá? Com vocês. Uma continuidade aí, né? Para ver isso aqui. Vimos ali várias coisas. Agora vamos conversar um pouquinho com vocês, né? Alguns já entregaram, Coivaras. Capitão Gervásio. Tá? Quem faltam muitos? Vamos botar aí, inclusive, o percentual, né? Tem 10 alunos, tem 20 alunos. Quantos entregaram? Quantos estão faltando? Vamos lá. E vamos começar também a conversar um pouquinho sobre esses trabalhos. Conte aí pra gente a experiência dos queridos alunos, a experiência aí com vocês, professores, qual foi a experiência de desenvolvimento desse trabalho. Vamos aproveitar esse tempo para a gente conversar sobre isso. E aí? Opa, Wanderson, bom dia para você, né? Turma aí de Escola Barroso. Vamos lá? Luani, né? Tá com sono, vamos acordar, pessoal, vamos acordar. E o que vocês acharam, pessoal, desse trabalho aí? Vamos lá. Queridos professores, nos ajudem aí para dar um retorno para a gente aí a respeito do desenvolvimento desse trabalho. Contar um pouquinho aí dessa realidade para desenvolver esse trabalho. Até porque assim a gente precisa ter esse retorno para poder avançar um pouquinho mais, né? Na próxima vez que a gente estiver trabalhando com o projeto, a gente poder avançar um pouco mais, não é isso? A turma de Pedro Laurentino tem uns que já entregaram, né? Hein, Olívia? A Olívia Alves aí de Pedro Laurentino. É importante, queridos alunos, todos entregarem esses trabalhos, né? Até para a gente poder ter uma noção de como é que foi. Na entrega, João Costa, aí com você, tá? A entrega é o professor local aí que vai dar uma olhadinha nesse trabalho aí, tá? Assim que foi a orientação passada aí pela SEDUC para a gente, vocês receberem, olharem o trabalho. E aqui a gente está abrindo esse espaço para que vocês possam também manifestar alguma coisa, como é que foram alguns trabalhos que vocês já viram, uma coisa assim, para
ver como é que está o desempenho, contar um pouquinho da experiência aí que estão tendo. Tá? E é importante para a gente saber como foi o desempenho dessas experiências. Como é que foi aí, João Costa? A turma de Capitão Gervásio. Também? Ah, João Costa, quase todos, né? Ah, Olivia, não tem problema. Se você, olha só, embora é até interessante, né? Se vocês passarem para o meu e-mail, não tem problema, tá? Mas passe identificando qual é a cidade, tudo direitinho, tá? Mas aí é bom vocês corrigirem esse trabalho, é bom para a gente ter uma ideia aqui, saber como é que foi. Olha aí, o Lúcio também está dizendo que foi bastante proveitoso. Isso vai ser importante, né? É importante para a vida de vocês desenvolver essa experiência, né? Conseguir fazer aí avançar um pouquinho mais. Muito bom. Muito bom. Cadê aí as outras turmas? A questão foi... João Costa, a questão, né? Mas os alunos aí conseguiram pelo menos fazer a punho mesmo? Hein, João Costa? Conseguiram fazer pelo menos a punho? Porque se conseguiram fazer a punho, depois seria só uma questão de digitação, né? Aí dei uma olhadinha no que foi feito aí, né? O Lúcio parece que gostou, né? Lúcio Carvalho de Sá, gostou do trabalho, tá bom? Olha, quem quiser mandar vocês podem, por exemplo, mandar lá no meu e-mail, não tem problema não, pode mandar, eu dou uma olhada também, tudo, né? Pedro II, né? Os alunos tiveram que fazer no celular e dificultou muito, né? Importante, sabe, a turma aí de João Costa e Pedro II, né, que teve aí algumas situações, né? Olha aí, a alternativa, né, fazer no computador da secretaria, né, e da diretoria, né? Muito bom, foi alternativa, né? Gostou muito, isso aí é bom, pessoal. Veja só, vocês tiveram a oportunidade aí de ver que muitas das situações, né, é possível a gente deparar com dificuldades, né? João Costa, bem lembrado, né? Pessoal, é o seguinte, né? Júlio Borges, né, falou, né, esse trabalho vai valer a nota da disciplina? Com certeza, essa é a regra, tá? E fez esse trabalho aí, vocês professores vão estar dando uma olhadinha nele direitinho e vai atribuir um conceito, uma nota aí para os alunos, tá? Vale a nota, tá? Passar o e-mail para vocês? A gente passa aí para vocês o e-mail também, tá? Eu vou passar o e-mail para vocês direitinho, tá? Até o final da aula todas as aulas minhas tem no finalzinho lá da aula tem o e-mail, tá? Vamos chegar lá, tá? Olha aí, essa feira também, o trabalho foi de grande valia, os alunos apresentaram vários temas sobre realidades locais existentes aqui no município, de Matias Olímpicos. Todos os alunos já entregaram? Parabéns aí, Safira, né? Muito bom. Bom Jesus também gostou? Muito bom, né? Aqui nessa disciplina, tá, Pedro II, as avaliações, né? A avaliação é o próprio entrega do trabalho, tá? Entregou o trabalho, vocês vão dar uma olhada no trabalho e atribuir uma nota aí para esses alunos, tá? Principalmente observando todos os aspectos aí, né? A entrega em si do trabalho, a estrutura do trabalho, né? A apresentação, o conteúdo, ver como é que está aí a questão da textual também, né? Luana, né? Conseguiu fazer? Ótimo! Pessoal, esse trabalho ele tem um objetivo de fundo mesmo, tá? Tem um objetivo de fundo. Embora vocês fizeram um trabalho com a temática relacionada à realidade local,
Mas veja só, ao deparar com as situações, né, as dificuldades, né, ou os obstáculos que tiveram, né, para entregar esse trabalho, para produzir esse trabalho, é mais ou menos assim que vocês vão ter na realidade profissional. Vão deparar com situações em que vocês vão ter que superar obstáculo, né? Não, bom Jesus, esse trabalho os alunos, né, vão entregar para vocês aí, professores em todas as cidades, tá? E aí vocês vão dar uma olhadinha aí, fazer a correção desse trabalho, tá bom? Atribuir uma nota para esses alunos aí que entregaram o trabalho, tá? Olha, pessoal, quem ainda não entregou, dá tempo ainda de produzir ainda hoje, tá? E entregar para os professores aí, tá? Estamos ainda dentro do prazo aí. Mas vamos conversar aqui um pouquinho mais aqui sobre... depois a gente vai retomar essa questão dos trabalhos, para vocês colocarem um pouquinho mais a respeito da experiência que tiveram na produção desse trabalho, tá? Vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre as 5 dimensões, né, da ética empresarial. E estamos vendo aí que alguns desafios em relação à ética, tá? E vimos que temos alguns fatores, né, que são essenciais. O fator 1, né? O primeiro fator que a gente tem, vou pegar aqui o marca-texto, aqui. O fator 1, que é como o desenvolvimento social, está relacionado com o desenvolvimento social e evolução da comunicação, né? E aí, pessoal, como exemplos que a gente pode ter aí para desenvolver política, temos que ver que, olha só, os exemplos, os efeitos que tem aqui. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem um impacto muito forte na atividade empresarial. E aí, pessoal, nós temos que fazer algumas previsões para ver, tá lá na política, no Código de Ética, como realizar ações preventivas, né, para que não tenha problema com os consumidores ou clientes. Outro fator é a realização e divulgação de ações sociais ou de cidadania, né? Como é que funciona essa instrução? Né? Como é que desenvolver essas instruções aí, ou como incentivar o desenvolvimento de ações sociais? E veja só, incentivar as pessoas, né, os funcionários, a desenvolver ações sociais e de cidadania, ótimo. Mas a empresa participa? Qual é o grau de participação da empresa e dos funcionários na realização de ações sociais? Qual é o grau? E veja só, dentro da própria organização, né, nós temos aí as possibilidades de ter uma série de problemas do tipo aí assédio moral, assédio sexual, discriminação racial ou social. Como é que você faz essa regulamentação interna, né? Coloca lá no Código de Conduta, para que não aconteça esse tipo de problema. Olha, como agir, né, internamente, fazendo a regulamentação para que não ocorra. Mas, e caso ocorra alguma situação dessa de assédio moral, sexual, discriminação racial, caso ocorra, o que fazer? O que fazer? Nós tivemos exemplo aí de um dirigente de uma instituição financeira, né, estatal brasileira, e que ele teve, esse processo acho que ainda está em andamento ainda, né? Foi acusado de assédio, né? Com funcionárias. Tivemos aí também algumas situações de pessoas que tiveram manifestações de assédio ou de discriminação racial. E algumas empresas tomaram imediata posição seguinte: olha, você não pertence à nossa empresa, não faz parte dos nossos valores, essa tua postura. Então, tem que ver como é que vai ser tratado isso.
Porque não adianta, pessoal, você escrever um monte de coisa, tá, que é para evitar e tudo mais, e aí pronto, ocorre a situação. Porque veja só, mesmo que haja proibições e tal, instruções para como é que deve agir de forma tudo direitinho, o comportamento das pessoas às vezes podem levar a cometer algum deslize e alguma coisa assim. Como reagir a isso? É importante ter essas questões, tanto de forma preventiva como de forma corretiva também, Ainda como fator 1 do desenvolvimento, como desenvolvimento social e evolução da comunicação, temos aí diversos exemplos que podem ser citados, e que deve ser de ações preventivas e acompanhar as tendências, pessoal, e aqui é assim, olha, é importante ter assim, ações ágeis, no tempo necessário. Não adianta ter uma ação, não sei o que vou cometer aqui um assédio, não sei o que, e aí passar 20 anos, 50 anos para... Pera lá, Passar 50 anos para reagir? Não. Tem que ter aqui, ações ágeis, tá? E veja só, é importante também que a empresa, tenha uma postura ou de ação para que não tenha desgaste na sua imagem. Pensou? Não, o camarada cometeu lá um... E aí a empresa não fez nada, não faz nada, demora para fazer. Pô, isso aí gera um desgaste, Gera um desgaste da imagem da pessoa. Muito bem. Imagine, A empresa comercializa... teve agora, recente, um caso, não foi de assédio moral, mas foi de outro tipo de situação, foi com relação ao consumidor. Um fabricante de petisco, que esse petisco estava gerando morte de pets, de cachorros. Aí o que acontece? Aí o que acontece? A empresa imediatamente tomou providência de recolher todos os produtos do mercado. E depois partir para investigar quais são as reais causas mesmo daquele problema. Então é importante isso, pessoal, porque imagina só, se a empresa demorasse, não vou tirar o que já está esparramado no mercado, não vou tirar do mercado, porque senão eu vou tomar prejuízo. Olha, a imagem da empresa vai para o beleléu, Porque aí ninguém vai querer aqueles produtos. Agora entramos no fator 2, que está relacionado à ética e à responsabilidade social, devem ter práticas cotidianas. Aqui, pessoal, relembrando para vocês que aqui o importante aqui não é só ter a ética e a responsabilidade. Tá escrito lá no nosso código de ética lá que tem que fazer isso. Pessoal, tem que estar, correndo, vamos dizer assim, correndo nas veias, no nosso ser o tempo todo. Tem que estar com a gente o tempo todo. Não adianta ter um papel que trata das questões de ética e responsabilidade se não for o dia a dia. Se não for o dia a dia, pessoal, aí não adianta. De que adianta a gente ter... Olha aqui. De que adianta ter um código de ética rígido se não é aplicado? Ou também se ele não reflete, se ele não reflete a realidade. Eu tenho um código, nossa empresa tem um código de ética muito rígido, professor.
lá, não sei o que, tá, não sei o que não pode dar. Os produtos, né, no nosso código de ética que vão ser fornecidos para os clientes tem que ser de boa qualidade, não sei o que, não ter agrotóxico e tal, e tal, e tal, e tal. Um monte de coisa dito lá no código de ética. Aí o cliente vai comprar um produto, aí depara com um produto estragado ou com validade passada. Significa que nessa empresa, pessoal, o código de ética é só um papel que está lá guardado no armário, não sei lá, num cofre. Ele tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. E ele tem que tornar prática realidade, né? Olha aqui um exemplo. Uma empresa que em sua missão afirma responsabilidade social, mas que no cotidiano realiza ações de desrespeito do seu quadro de funcionário ou que não realiza ações preventivas para evitar a produção de resíduos. Lixo, né? Vamos falar lixo, assim. Tá lá no código dela, né? Que afirma, tem responsabilidade social e tal. Aí atrasa o pagamento dos seus funcionários, ou contrata sem assinar carteira. E aí, né? Cadê, né? Ou então tá produzindo, né? E o lixão tá na frente, tá à frente da empresa. Uma beleza, né? Mas tá gerando resíduos, né? Que tá contaminando os solos, os rios, igarapés e tudo mais, né? E veja só, pessoal, essa postura ética, ela tem que ser praticada por todos, mas elas também têm que estar principalmente praticada pelos gestores. Aqui, pessoal, vou dizer uma frase que vocês já devem ter ouvido. Queridos professores também já ouviram muito falar isso. E o nosso diretor aqui pode confirmar para a gente se já ouviu essa frase ou não. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Também tem a outra lá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode. Quem manda, manda você matar tua mãe. Ei, professor, mas aí... Ora, na frase não está dizendo manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, se o gestor mandar você matar tua mãe, você mata? Não, professor, aí não, né? Isso aí o senhor jogou pesado. Mas eu joguei pesado mesmo. Porque o que a frase está dizendo é que o gestor lá, não manda quem pode inclusive mandar você fazer isso. Então cuidado, pessoal, cuidado que às vezes tem algumas frases que as pessoas falam, né? Algumas frases que se falam e elas podem ferir uma postura ética e ferir, inclusive, nossos valores pessoais. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, quando vocês ouvirem essa frase aí de manda quem pode, obedece quem tem juízo, vocês colocam uma vírgula e falam assim, manda lá em outro. Porque aqui nós temos valores, nós temos princípios. Eu tenho um valor e tenho um princípio. E se a ordem foi uma ordem equivocada, ou uma ordem, não devo obedecer. E eu vou dizer para vocês mais ainda, tá? E eu vou dizer mais para vocês ainda. Se algum dia vocês forem funcionários públicos, o código de postura, o código de ética dos servidores públicos, pelo menos os servidores públicos federais, está lá dito que se o superior passar uma ordem e que essa ordem ela fira os princípios da administração pública, você pode denunciar. Aliás, você tem, no código de ética, você tem o dever de denunciar. Como assim?
Ora, pessoal, imagina só, né? A gente ouve muito falar por aí afora, né? De algumas questões de corrupção, essas coisas, né? E aí, na atividade pública lá, vamos dizer que você está exercendo um cargo, e aí você está diante de uma situação lá. Vamos supor lá que a entidade lá, o ente público, comprou lá uns materiais. Aí comprou 100 unidades. E vamos dizer assim, comprou um equipamento que é para ter uma capacidade, né? 100 equipamentos para ter uma capacidade e tal, né? Vamos dizer de 100. E aí foi mandado você receber aqueles materiais, mas só que com capacidade inferior, com o nome daquela de capacidade maior. Você tem a obrigação de denunciar isso. Tá? Tem a obrigação disso. E não é só a questão do tipo de equipamento, muitas outras coisas. Tá? Aí nós vamos avançar um pouquinho para o fator 3, que está relacionado à necessidade não apenas de ter tolerância, mas de aceitar e respeitar e conviver e saber que há muito que aprender com a multicultura. Pessoal, aqui, olha só, vamos destacar que aqui a necessidade aqui é de aceitar, respeitar, conviver e ainda mais saber que temos muito a aprender com a multicultura. Ontem estava passando tem um canal que está falando sobre a questão da Constituição brasileira, e uma delas, né, na Constituição de 88, na época lá, as comunidades indígenas foram se fazer representar e exigiram que se colocasse na Constituição que respeite o índio como ele é. E até apareceu dentro das entrevistas, apareceu uma indígena, né, que fez uma colocação fantástica, né? Porque estavam colocando lá, dos comentários que houve em tempo passado, né? É que os indígenas só poderiam ser considerados brasileiros, cidadãos brasileiros, se eles fossem, vamos dizer assim, aculturados, né? Na forma que pensavam, ou seja, saber falar a língua portuguesa e tudo mais e tal. Meus índios disseram, não é bem assim não. A entrevistada lá fez uma colocação bastante interessante, né? Que é a questão de, assim, imagina só, né? A gente tem aí alguns embaixadores, filhos de embaixadores, inclusive filhos de embaixadores que nascem no exterior, e sequer tiveram contato aqui com o Brasil. O embaixador mora lá há anos, tal, né? Continua sendo o embaixador lá no outro país e aprendeu inclusive outra língua, outra formação. Mas o filho do embaixador é considerado para nós aqui o quê? Brasileiro. Não é? Nossa Constituição diz isso. E aí ela colocou assim: e o índio, ele fala a língua deles e aprende também português. E por que quando o branco, né? Ele falou assim, quando o branco, né? Ela colocou, né? Quando o colonizador, né? Ele aprende a falar inglês, francês, espanhol ou outra língua, por que ele não é considerado estrangeiro? Ele continua? Claro, né? É a mesma coisa, ela queria o mesmo tratamento para isso aqui, né? Mas também nós temos outras questões, né? Que a gente pode dizer que o convívio, né, entre as pessoas, embora seja muito difícil de se gerenciar, né, as práticas e políticas éticas elas contribuem para que se haja um relacionamento harmonioso e respeitável. Veja só, né? As diferenças que nós podemos ter. E no Brasil tem muito, né?
Diferenças culturais, por exemplo, os costumes dos gaúchos, os costumes lá dos acreanos, dos roraimenses, dos índios, dos portugueses, dos espanhóis, e tal. Nós temos aí pessoas diferentes, né? De raça, questão social, pronto. E temos muitas experiências também que ocorrem entre essas pessoas, né? E assim, pessoal, a gente deve entender sim que as instituições elas devem promover que todos aceitem, convivem e respeitem sempre que possível, aprendendo com o próximo. Pessoal, não é o caso de, vamos dizer assim, vamos colocar assim, não é o caso de, não, eu aceito que trabalhar com um cadeirante. Eu aceito trabalhar com o negro, mas eu só aceito, mas eu não gosto dele. Não. A ideia, pessoal, tá aqui, ó. A ideia tá aqui. Ó. Conviver, respeitar, né? E, se possível, até aprender. Então, vamos, além dessa questão de tolerar, pessoal, vamos dizer assim, tolera às vezes um dia muito quente, isso aí dá para tolerar. Mas com outras pessoas, não. Eu tenho que conviver, tá? Deixa para a gente tolerar uma temperatura mais alta, um dia mais quente, um dia chuvoso, um dia mais frio, né? Então vamos deixar essa parte da tolerância para questões mais climáticas e quando se tratar de pessoas, nós vamos partir para a questão do respeito e a convivência. Ainda sobre o fator 3, nós podemos dizer assim, pessoal, olha, quanto maior o Brasil é um país abençoado por isso. Porque se nós temos uma riqueza de diferenças, né? E isso, pessoal, essa riqueza de diferença, nós temos vários pontos de vista e várias formas de ver e também de conviver, né? E veja só, as instituições, elas devem, buscar sempre a promoção da convivência das diferenças. E assim tornar um ambiente mais agradável e conseguir melhores resultados. Já dissemos para vocês, né, que o tolerar não é suficiente, é preciso conviver. E veja só, pessoal, o fato de tolerar, vamos dizer assim, o tolerar, apenas tolerar, é limitador e dá um impacto muito negativo no ambiente. Ok? Vamos ter então um pouquinho agora da formação da síntese. João Costa, não entendi isso aí. Será na quinta? É aqui mesmo com a gente? Quinta é hoje. A formulação das 5 dimensões, né, está relacionado que a ética empresarial não é implantada de uma forma imediata. Pessoal, aqui vocês têm que entender uma coisa assim. Tá? Por que a gente está colocando que a ética empresarial não é implantação de imediata? Porque, pessoal, tem muita coisa que nas organizações elas vêm acontecendo e as pessoas têm sua cultura, sua forma de ser de muito tempo. A ética empresarial,
ela deve ser construída por meio da evolução histórica da própria instituição. Mudar uma postura de uma empresa e transformar ela com ética responsável não é fácil. Vou dizer para vocês que não é fácil. Imagina só, né? Você vai chegar, o camarada tem uma empresa que as coisas vêm funcionando, ele vem tendo lucro há décadas. E aí, de repente, você chega lá e diz assim, não, tem que implantar um código de ética aqui, tem que ser para já e tal, não sei o quê. Sabe o que vai acontecer? Né? O empresário vai dizer para você bem assim, olha, aqui meu negócio funciona há muito tempo e eu nunca tive problemas de conflito nem nada, né? Embora possa até ter e ser velado, essas questões podem gerar. Tentar fazer mudar-se repentinamente pode gerar muitas demissões. E, principalmente, se a tentativa de implantar o código de ética não for um processo conduzido de maneira adequada. Tem que ser conduzido de maneira adequada. Tem que vir preparando desde a cúpula, tá? Até porque vai ter questões em que vai ser necessário, né, estabelecer acordos de mudança. Imagine só, né, que na empresa as pessoas utilizam os computadores da empresa para questões pessoais. E aí, de repente, você diz assim, não, olha, os computadores da empresa não é para usar fazer atividades pessoais nele. É somente para a atividade da empresa. Pô, a empresa já vem há anos fazendo isso, é costume de todos fazer isso. Então é necessário conduzir, né, esse processo de mudança para que não haja problema de repente, todo mundo ter um grau de insatisfação muito alto. Mas quando nós falamos dessas questões, né, de ética empresarial, nós não estamos colocando somente no setor privado. Então nós temos que ter empresas e até governos devem considerar que para que possa desenvolver, crescer, né, e desenvolver e agir de maneira antiética, sem sustentabilidade, sem responsabilidade, dizer, não, eu vou crescer primeiro e tal, né? Aqui, ó, vamos dizer assim, é necessário para me poder crescer, eu vou agir e tal, eu vou usar, né? Eu não vou dar tratamento dos meus resíduos sólidos, eu não vou ao lixo, eu vou, não sei o quê, não tá nem aí e tal. O importante é que eu vou crescer. Quando eu for uma empresa bem grandona, e aí nós vamos começar a praticar ação social. Ô, meu irmão, aí a coisa, né? Aí a coisa tá difícil. Se você for esperar isso, qual é o tamanho do problema e o quanto vai ser destruído, até você crescer? Tem que pensar com responsabilidade de tudo, né? No Brasil nós temos alguns exemplos, né, de gestões corporativas que são, né, comprometidas com a sociedade. O que a gente tem que ter claro, pessoal, que a construção de políticas éticas corporativas é um processo contínuo. E requer, ao mesmo tempo que está desenvolvendo, a prática do cotidiano. E essa prática do cotidiano vai acabar sendo base para que haja a normatização e a própria avaliação interna. Então vá devagar, né? E veja só, pessoal, a implantação de políticas éticas está diretamente relacionados
né, com exemplos dos gestores, né? E também da parte de controles internos, de práticas institucionais e da participação efetiva dos colaboradores. Se não houver exemplo do gestor, não dá, né? Imagina só, né? Vamos botar aqui o seguinte: você tem uma empresa e essa empresa tem lá na frente dela, ela tem um pátio lá para estacionar carros. E aí dentro dessas, na área lá, a empresa também é uma empresa grande, né? Aí tem inclusive contratadas pessoas que têm dificuldade de mobilidade e pessoas idosas também. E lá na frente da empresa tem lá vaga reservada para pessoas com deficiência ou idosos. Aí vem lá o diretor, né, com o carrão dele, aquele carrão bonitão, chega aí. Ele nem tem problema de saúde, é um camarada altamente saudável, né? Veio até ele inicialmente, ele para começar o dia, ele passa na academia e tal, faz muito exercício. É aquele atleta. Novinho ele, tem 20, 30 e poucos anos e tal. Aí ele chega e estaciona na vaga, né, reservada para pessoa com deficiência ou idoso. Que exemplo, né? Que exemplo. Então, pessoal, às vezes até pequenas coisas, né, compromete a postura do gestor como exemplo. Se ele não tem a vaga, ele vai procurar outro canto. Deixa a vaga lá do idoso ou da pessoa com deficiência lá, vazia. E veja só, pessoal, né? A postura, né? O ambiente ético colaborativo, com compromisso social, reflete na autoestima de todos os colaboradores e torna-se mais efetiva e justa. E as pessoas vão estar se sentindo bem ali. Hã? E essas 5 dimensões foram desenvolvidas, né, para que as pessoas possam ter compreensão, né, e também que não é possível fazer reflexões sobre ética de forma segmentada. Nós temos que fazer as reflexões considerando as 5 dimensões. Isso é agora, né? Pode ser que no futuro a gente tenha, né, alguma sexta dimensão também, mas nós temos essas 5 dimensões e elas não podem ser, né? Não é possível fazer reflexões num contexto de forma fragmentada. É assim, eu não posso pensar em ética somente pensando que é no consumo de água, é no consumo de energia elétrica. Não. E cadê as pessoas? E cadê os outros reflexos? Cadê a parte econômica, a parte financeira? Cadê? Tem que pensar em tudo, tá? E veja só, quando nós falamos dessas 5 dimensões, nós não temos, né, uma hierarquia entre elas. Não há hierarquia. Todas elas são de nível importante, tá? Todas elas são de nível importante. Todas, sem exceção. Né? E essas dimensões, elas têm que estar integradas e serem desenvolvidas de forma conjunta. Né? Trazendo novamente para vocês as 5 dimensões aí. Então a gente tem que pensar de forma conjunta, que não há hierarquia entre sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Tudo isso, pessoal, tem que estar acontecendo de forma integrada, né? Sem hierarquia entre as partes. E veja que quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando aí, né? Nós estamos falando de aspectos também, né, da sustentabilidade. E nós temos aí como aspecto da sustentabilidade, né,
o aspecto social, o econômico e o ambiental. Né? Essa é a dimensão 1, sustentabilidade. E veja que essa sustentabilidade, há uma interação entre elas. É como se a gente estivesse traçando 3 círculos e esses 3 círculos havendo interseções entre cada um deles. Então, quando o ambiente, o aspecto ambiental faz interseção com o social, então nós teríamos essa área aqui, né? Ó. Então, toda essa área aqui seria essa interseção, não é isso? Nessa interseção do aspecto ambiental com o social, nós denominamos isso aqui de interação socioambiental. Quando ocorre uma interação, vamos apagar isso aqui? Quando ocorre uma interação social com uma econômica, nós vamos ter um socioeconômico. Então, social e econômico. Veja que a interação está aqui, ó, né? Né? Pegando aqui social com interação com social com econômico. E aí nós vamos ter o socioeconômico. E quando nós temos a interação econômica com ambiental, nós vamos ter a ecoeficiência, tá? Nós vamos ter a ecoeficiência. E juntando tudo isso, pessoal, quando ocorre a interação das 3, né? Ambiente, ambiental, social e econômica, e aí nós vamos dizer que nós estamos no contexto da sustentabilidade organizacional. Então, a sustentabilidade ela decorre da interação das 3 áreas, ambiental, social e econômica, das 3 ao mesmo tempo. Então não adianta a empresa dizer que eu tenho sustentabilidade, mas o salário das pessoas, né? Cadê? Ou então está devastando, né? Poluindo o ambiente. Então não é sustentável, né? Sustentável tem que levar em consideração as 3. Tá? E dentro da sustentabilidade, né? Nós podemos dizer que a ética representa o conjunto de princípios, valores morais que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, a ética, para nós, é um conjunto de princípios e valores que norteiam a conduta. E é bom a gente saber também, né, que para que a gente continue existindo, né, um dos fatores relevantes que nós temos para que a sociedade permaneça é a sustentabilidade. Né? Para que ela permaneça é a sustentabilidade. E aí, pessoal, é a condição da gente criar algo para nós mesmos, mas também continuar existindo. Se a gente for analisar de uma maneira bastante simples, né, de uma empresa, vamos pegar assim, a existência de uma empresa, uma forma bastante simples. Não, você vai lá, tirou o CNPJ, tal, comprou mercadoria, tal, sabe vender e tudo mais e tal. Você tem uma empresa de uma maneira bastante simples, né? Pois bem, essa visão, pessoal, ela está demasiadamente limitada. Sabe por quê? Porque toda organização ela faz parte, né? Ela é um microsistema e ela também está inserida em uma sociedade e que essa sociedade compõe um macrosistema. Então não basta a gente ter somente recursos materiais e tecnológico e financeiro e tudo mais e ter uma empresa. A empresa sustentável, ela não se limita somente a captar recursos, né? Olha aqui, não se limita a captar somente recursos.
mas ela pertence a um planeta, né? Ela pertence a um planeta e ela deve possuir condições para o seu desenvolvimento. Então, nós podemos afirmar que a ética contribui, né, para que a gente possa ter um planeta sustentável. E veja só, pessoal, quando nós pensamos isso, nós temos que pensar desde o nascimento, né? Desde a concepção lá da empresa, já tem que começar a vir com esse pensamento. Então, se ao criar uma empresa, né? Ao criar uma empresa, ela tem, desde a concepção deve ser estudada a forma sustentável. Não adianta eu pensar, não, eu vou montar aqui a minha... Depois eu... Pessoal, corrigir depois não é fácil. Comece fazendo o correto do início, né? Provavelmente vocês poderão ter esse desafio, né, de pegar trabalhar alguma empresa e ter o desafio de como consertar uma empresa, né? Realizar correções, pessoal, é difícil. Comece do início fazendo o correto, né? E retomando dentro da sustentabilidade, nós temos aí o que a gente chama de tripé da sustentabilidade, que está relacionado aqui, esses pilares, né? O socioambiental, o ecoeficiência e o socioambiental, que formam a nossa sustentabilidade. Então, esses aspectos social, ambiental e econômico que formam o tripé da sustentabilidade. Dentro dos aspectos ambientais, qual é o impacto do teu processo produtivo? Consome muita energia, consome pouca energia, uso água, não sei o quê. Qual é o impacto que tem isso? Mas mais do que isso, e a utilização de recursos pelas pessoas que trabalham na empresa? Qual é a utilização? Pessoal, tem deles que... tem deles que não está nem aí, né? E as suas instalações, qual é o impacto que tem? E mais, como a comunidade está inserida, né, no pensamento de desenvolvimento? Pessoal, veja que aqui, né, nós temos que um conjunto, e esse conjunto ele está relacionado. Vamos a um exemplo para vocês verem aí melhor, né? Vamos pegar aqui o seguinte, uma empresa que desenvolveu um método considerado muito adequado para a produção, né, porque polui pouco, então gera pouca quantidade de detrito, ou seja, está praticamente no nível zero de geração de impactos, né? O fato dela agir dessa maneira, né, não significa que as suas instalações, né, não tenha impacto ambiental. Ela fez tudo lá, não fez? Mas não significa que não tenha. Pode ter sim. Aqui nesse caso, nesse exemplo, a preocupação foi centrada no processo de produção, mas lá na parte do escritório e com os fornecedores, né, não há preocupação alguma. Ou então, às vezes, até com o fornecedor. Você preocupou muito com o teu processo produtivo e tal, e tal, e tal. Mas o teu fornecedor lá, né, vamos supor um restaurante, o teu fornecedor, ele produz, o processo produtivo dele de carne lá desmatando e tal, não sei o que e tal, e gerando problema, usando agrotóxico de acha 4 e tal. Temos que pensar no todo, né? Aqui nesse caso, pessoal, a empresa se preocupou demasiadamente com a questão do seu processo produtivo, mas esqueceu o resto.
esqueceu o resto totalmente. Não, você tem que pensar no todo. Não dá para pensar isolado. Algumas ações que podem minimizar o impacto, né? Uma delas, né? Verificar se os insumos ou os materiais que são utilizados têm impacto ambiental. Verificar a forma de produção dos insumos e outros materiais utilizados, evitando inclusive produtos elaborados por profissionais em condições inadequadas. Analisar forma de reaproveitamento de lixo ou de perdas. Buscar melhoria de processos e certificações. Criar modelo para calcular impacto ambiental. E elaborar políticas com objetivos gerais. Então, pessoal, deu para a gente começar a ter aí, para vocês começarem a ter uma noção dessas questões, das 5 dimensões da ética nas organizações, tá? Olha, nosso tempo já está no limite. Vamos dar uma pausa por aqui. E espero encontrar vocês em outro momento, tá bom? Até!